Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula, História da Filosofia Cristã. Estamos aqui com esse clássico de Philotheos Boynar e E.T. Gilson, meus irmãos, da editora Vozes. Um dos maiores especialistas em filosofia cristã medieval é E.T. Gilson, né? Existem outras obras dele em português. Estamos aí ministrando esse tema aí, né? Hoje é a segunda aula, estamos seguindo um pouco sobre filosofia cristã. Eu gosto desse tema. Pega ali os pais da igreja, pega a fase medieval. Vamos continuar falando um pouco sobre Justino, né? Justino Marte, que foi filósofo também, ok? E para você que não me conhece, sou pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Você que nos acompanha aí, você está indo no metrô, no carro, ouvindo a aula, refletindo. É bom, né? Às vezes você não consegue me ver, mas não importa se você está olhando para minha cara, o importante é você ouvir. Às vezes eu estou no carro também, bota ali vídeo, vou aprendendo, vou ouvindo, e a gente vai crescendo juntos, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, é rápido, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, ativou o sininho da notificação e você já faz parte da Família Point agora, tá certo? E peço a você que nos ajude a propagar este canal. Divulga aí com o pessoal aí nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, envia esse vídeo aí para pessoas que gostam do tema, amigos seus lá do seminário. Então se inscreva aí no canal do Pastor Anderson aí, faz review lá, tem umas séries bacanas. Sugiro também você a dar uma olhadinha aqui na nossa playlist. Nós temos série de estudos, acabamos de concluir nossa série de vídeos, né, Teologia para Iniciantes. Foram 86 aulas, 1 ano e meio ministrando, graças a Deus chegamos ao fim. E estamos aí iniciando essa nova série, hoje a aula 2 desta nova série História da Filosofia Cristã. Peço a você que dê o like, faça seus comentários também de pastor, estou gostando, quero continuar assistindo aí. Isso nos motiva, isso nos alegra o coração quando você coloca aí um comentário dizendo que está acompanhando, que está gostando, que está crescendo juntamente conosco, tá certo? Dê o like, compartilha. Se você deseja ser um patrono deste canal, você entende que esse canal é bênção para a sua vida, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, vai lá. A partir de R$5 você pode tornar-se um apoiador mensal do nosso canal. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp, e você vai ver que tem um valor lá, uma meta. Quando batemos essa meta, vamos começar a sortear livro de teologia para todos os nossos apoiadores, nossos patronos, tá certo? E se você deseja nos abençoar agora, qualquer valor, aqui embaixo no Pix, né? Pastor, sinto no coração de ofertar o seu canal, tem um Pix aqui, você pode nos abençoar qualquer valor, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar falando sobre Justino. Justino desilude-se da filosofia grega. Diz mais aqui o livro aqui, a gente vai lendo e vai comentando, né? Por algum tempo Justino sentia-se satisfeito com a filosofia platônica, mas não demorou em verificar que a filosofia grega não estava em condições de dar resposta aos problemas essenciais. Olha, a exemplo de muitos jovens contemporâneos, Justino passou por várias escolas filosóficas, desiludido sucessivamente por um estoico, um peripatético e um pitagórico, sempre por razões diversas, volveu-se afinal para o platonismo. Pôs-se a frequentar com grande assiduidade um mestre afamado desta escola, e teve a impressão de haver encontrado o que buscava, o que sucederia mais tarde a Agostinho. Sucedeu também ao jovem Justino. Entusiasmou-se pela elevação e pelo idealismo da especulação platônica, e em particular pela doutrina da existência de realidades incorpóreas, as ideias. Seguravam-lhe que não tardaria a contemplar a Deus, pois este é o objetivo da filosofia de Platão, teriam dito para ele. Eu vejo a mesma coisa, esse entusiasmo que se viu em Agostinho, na juventude. Eu acho que é algo muito propício da juventude, mas que em algumas pessoas ela parece meio que aflora mais. O que aflora mais, pastor? Esse entusiasmo, o cara descobre, ouve um pregador, ouve um teólogo, ele ouve algo que nunca tinha ouvido em tantos anos de crente, tantos anos de estudioso, de teólogo, de pregador. Pronto, descobriu a roda. O cara foca aquilo, o cara fica obcecado por aquele assunto, não fala mais de nada. Ele escreve, ele posta nas redes sociais, ele só quer dar essa aula, só quer falar sobre somente aquele tema, aquele entusiasmo, seja uma premissa teológica ou filosófica. O cara fica obcecado, fica fanático, fica louco.
Você viu isso em Justino Marte, viu isso em Agostinho, né? Alguns, depois daquele entusiasmo inicial, ele abandona essa descoberta da roda, ele procura novas rodas, né, para poder descobrir. Aí ele descobre, aí ele traz aquela nova doutrina, aquele novo ensinamento, aquela nova premissa, como se todo mundo no mundo, em 2000 anos de cristianismo, todo mundo tá errado, estava no pecado, estava enganado, foi todo mundo pro inferno. Só ele agora, no século XXI, que descobriu, está na internet, apregoando essa nova doutrina, e só ele agora é salvo. Vou te dar um exemplo. A turma que fica dizendo que não se pode falar mais o nome Jesus, que o nome de Deus é Yau. Só eles agora que são certos, só eles que estão salvos, só eles que verdadeiramente amam o Deus da Bíblia, entende? Os caras, meu Deus do céu, mas só de ver a cara dos caras, tu vê que os caras não são certos, tu vê que os caras não são, tem problema psiquiátrico, psicológico, não é certa a cabeça. Então você vê uma viagem, um fanatismo, um entusiasmo, o cara descobriu a roda. Agora o século XXI, só ele está certo. Está todo mundo enganado. Você vê grupos assim exclusivistas como o Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia. Adventistas do Sétimo Dia se intitulam Os Únicos Remanescentes. Todas as igrejas evangélicas estão perdidas e já receberam a marca da besta porque cultuam ao Senhor Jesus no domingo. Só eles estão certos. Não pode, né? Um grupo de um punhado de milhares de pessoas, o mundo tem 8 bilhões de habitantes. Um grupo com alguns milhares de pessoas, um grupo ínfimo, se declaram os únicos certos. Está todo mundo errado, 2000 anos de história do cristianismo, todo mundo foi para o inferno. Cara, se isso não for loucura, é muita arrogância, gente. E tudo isso se dá por conta desse entusiasmo exagerado. Justino foi procurando várias filosofias, até que ele ficou desiludido. Sabe, é isso que eu vejo também. Muitos caras, muitos teólogos, estudiosos, eles seguem N teólogos. Até que ele fica desiludido, aí ele se torna um desigrejado. Não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ninguém, não. Vou seguir Jesus do meu jeito, da minha casa, do meu modo. A moda Bangu. Ele acha que tá certinho assim. Não se submete mais a ninguém, não quer ver a cara de ninguém, não quer se relacionar com outros cristãos, com ninguém mais. Ele é um eremita. É o Cristo do eu sozinho. A igreja evangélica do eu sozinho. Se é que pode se chamar igreja uma pessoa só. Esse é o problema dos desigrejados, né? Eles entendem que pode ser igreja ele sozinho. Se esquece que igreja é o corpo. E ele sozinho é um membro do corpo, no qual Cristo é o cabeça. Então não se pode ser igreja sozinho. Não se pode. Eu sou igreja a partir do momento que eu sou um membro que faço parte do corpo. Não posso ignorar nem o cabeça nem o corpo. Como é que o dedo indicador vai ignorar os demais dedos? Não preciso dos outros dedos nem da mão. Deixa eu viver sozinho. Sim, aí eu corto o indicador e ele tenta viver sozinho para ver. Ele como um membro decepado, será que ele consegue sobreviver? Claro que não, né? Então as pessoas têm umas loucuras, tudo isso parte de alguns entusiasmos. Tem que tomar cuidado. Muito bem. Cheio de alegria, retirou-se a um lugar solitário à beira do mar, a fim de entregar-se à meditação. Justino. Certo dia, deparou-se com um ancião que o interrogou acerca dos seus desígnios. Justino respondeu que viera àquele lugar para cultivar a filosofia, da qual lhe advira a felicidade. Ao que o ancião lhe perguntou o que entendia por filosofia e por felicidade. A filosofia retrucou Justino, é a ciência do ser e o conhecimento da verdade. A felicidade é o prêmio desta ciência e desta sabedoria, fecha aspas para Justino. Interrogado sobre Deus, respondeu, abre aspas para Justino, Deus é aquilo que permanece invariavelmente idêntico e é a causa do ser dos demais seres. Uau. Fecha aspas para ele. Essas respostas de Justino nos dão uma ideia de quanto o seu conceito de Deus se distancia desde já do politeísmo pagão. E com efeito, um ancião cristão que continua a dirigir o diálogo nada tem a objetar contra a definição correta. Suas objeções visam antes as pressuposições internas de um tal conhecimento, pelo que pergunta,
Como podem os filósofos chegar a um conceito correto ou a uma afirmação verdadeira acerca de Deus se não possuem nenhum conhecimento dele, nem jamais o ouviram? A pergunta do ancião para Justino. Ao que Justino responde que, segundo Platão, dispomos de um olho espiritual que nos capacita a contemplar em si mesmo aquele ser que é a causa de todas as coisas sensíveis. Ademais, existe um parentesco entre a alma e Deus. É claro, porém, que o homem deve se purificar e se dispor para esta contemplação por meio de uma vida virtuosa. Algo um pouco semelhante ao que cria, né? Não estou falando que é semelhante, é um pouco, lembra? O que cria Agostinho. Ele entende que só poderia conhecer a Deus de fato verdade através de um olho espiritual. O que é isso? Através de uma revelação, de uma iluminação espiritual. Agostinho entendia desta forma. Eu só posso vir a conhecer a Deus, ele só pode se revelar a mim se ele trouxer esta iluminação. Como diz Efésios 1,18, a chamada iluminação dos olhos. Somente com o olho espiritual, tendo os olhos abertos para enxergar, né, quem Deus é, e isso vai se dar também por via divina, Deus se revelando, né? Eu entendo desta forma, como um sinergista que sou, diferentemente de Agostinho. Eu entendo que é desejo de Deus se revelar ao homem, e ele se revela, a partir do momento que há um desejo e uma busca a partir de cada indivíduo. Como diz lá em Paulo, né, em Atos 17, falando que os homens tateiam nessa busca de Deus. E a gente vê isso, vimos isso, né? Nós temos aqui, eu sugiro você que hoje você comece a assistir, lendo e comentando Confissões de Agostinho, nessa obra clássica de Agostinho de Hipona, ele vai falar sobre isso. Você vai perceber que ele relata ali sua infância e juventude, ele tateando, buscando a Deus. Ele sabia que estava fazendo algumas coisas que desagradavam a um ser superior, mas ele ainda não conhecia o Senhor. Até que ele recebe uma iluminação. Mas, note, Agostinho, tanto Agostinho como Justino, tateavam. Aí Deus se revela. Aí, né? O que mais diz aqui? O ancião impugna a existência de um parentesco entre Deus e a alma humana. Tampouco é verdade que este seja algo de divino, ou uma parte do Espírito Divino. Demonstra a incoerência da doutrina da metempsicose e prova que a alma, não menos que o mundo e o corpo, tem um início de sua existência. Portanto, sua imortalidade não é igual ao de Deus. Por fim, Justino se vê forçado a admitir que seus grandes mestres são incapazes de conduzi-lo à meta almejada. Desalentado, pergunta: a quem então se há de tomar por mestre? De onde esperar ajuda, se nem mesmo nestes homens se encontra a verdade? Aí que tá, querido, aí que tá. Por que ele ficou desiludido com a filosofia? Por que tem muitos jovens, muitos homens até, depois de 20, 30 anos de crente, fica desiludido com o cristianismo, com a teologia? Por quê? Porque não encontrou a satisfação no autor da fé, Jesus. Esse é o problema. Se você for uma pessoa apenas que foca na filosofia, na teologia e nos grandes mestres propagadores dessas disciplinas, você vai chegar um momento que você vai ficar desiludido. Porque as disciplinas, a teologia, a filosofia, qualquer disciplina, ela não atende às demandas da alma. Somente um Deus que criou o ser humano é que pode atender às nossas demandas e carências e insatisfações. Esse foi o problema dele. Ele ficou desiludido com essas disciplinas porque estava buscando satisfação nelas, em vez de buscar tão somente em Jesus. Isso acontece com pessoas sinceras até, como aconteceu com Justino, né? Diz mais aqui: Justino descobre a verdadeira filosofia no cristianismo. Visto que a alma não pode obter a visão de Deus enquanto permanece no domínio meramente natural, só lhe resta um caminho: a aceitação daquela religião que não só promete conduzi-la a Deus, mas que além disso lhe proporciona os meios de alcançar este objetivo soberano. O cristianismo cumpre as promessas da filosofia e por isso ele é a verdadeira filosofia. Justino cede aos argumentos de seu interlocutor e manifesta o desejo de saber onde se encontra o verdadeiro caminho para Deus. O ancião remete às Sagradas Escrituras. Estas foram redigidas por homens inspirados do Espírito Santo, os quais confirmaram suas doutrinas com milagres. Eles viram a verdade e anunciaram-na sem temor e sem ambições terrenas.
Seus escritos estão conservados e são de grande utilidade para o conhecimento de tudo quanto cabe a um filósofo saber. Contudo, estes autores exigem fé. Não trazem argumentos, pois são testemunhas oculares da verdade. O ancião lhe dá a entender, outra assim, que a leitura dos livros sagrados deve ser precedida da oração. Abre aspas. Para que as portas da luz se abram ao teu espírito, pois estas coisas só as contempla e compreende aquele a quem Deus e seu Criador confere a necessária inteligência. Né? Ou seja, esse ancião que evangeliza, né? Justino, ele vai dizer, as portas da luz devem ser abertas ao teu espírito. Toda expressão para falar aqui, né, que ele precisa receber a revelação espiritual de quem Deus é. Justino sente-se tomado desde logo de um amor ardente aos profetas e amigos de Cristo. Está persuadido de que a doutrina deles contém única filosofia fidedigna e salutífera. Faz-se cristão. Eis aí, concluído, porque e como vinha a ser um filósofo, né? Puxa aqui desse relato, né? Desse encontro de Justino com a verdadeira filosofia, que é a filosofia, a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria precedida dos escritos sagrados, né? Demais aqui. Justino refunde o conceito da filosofia. Olha só. Seria difícil superestimar a importância dessas palavras de Justino. Eis porque e como vinha a ser um filósofo. Significa nada menos de que uma transformação completa do conceito da filosofia. Das mãos dos gregos, a filosofia passa às mãos dos cristãos. E aí você começa a perceber muitos cristãos, né? Falamos um pouco sobre essas questões aí, né, de filósofos cristãos no nosso curso de História da Teologia. Logo lá no início, muitos pais da igreja foram filósofos, né? Então, muitos desses pais da igreja utilizavam-se da filosofia para propagar a teologia. E até Tomás de Aquino vai dizer, né, que a filosofia é serva da filosofia, a filosofia é serva da teologia. A disciplina filosófica deve ser subsidiária da teologia. Mas eu já falei também outros vídeos e repito aqui. O grande problema de muitos cristãos filósofos, nem todos, é que quando a filosofia, em algum momento, entra em choque, diverge das Sagradas Escrituras, o que ocorre? Alguns teólogos cristãos filósofos preferem optar pela filosofia especulativa, ao invés de ficar com a Bíblia. Alguns vão achar a explicação teológica bíblica muito racional, muito simplista, simplória, mas não tem essa de ser simplista ou sofisticada, simplista ou não. Eu preciso ficar com a palavra. Quando a filosofia, com a especulação, ela não me traz respostas contundentes, eu tenho que ficar com a simplicidade das Escrituras Sagradas. Esse é o problema. Eu preciso usar a filosofia para me ajudar a fazer teologia coerente, sensata e ortodoxa, não o contrário. Diz mais aqui. Justino está ciente de que os problemas ventilados pela sabedoria grega são idênticos àqueles que são levantados e solucionados pelo cristianismo. Tanto os filósofos como os cristãos buscam a Deus e aspiram à união da alma com Deus. Sabe igualmente que, ao aspirar ao objetivo religioso, a filosofia secretista dos gregos criou para si um problema insolúvel, posto que superior às forças da razão humana. Com efeito, ou a filosofia visa um objeto que lhe é proporcionado e acessível, o qual por isso mesmo não poderá ser de natureza religiosa, ou seu objetivo de caráter propriamente religioso, e nesse caso será necessário transcender a filosofia meramente natural e adotar a religião cristã, a qual se há de reservar, por conseguinte, o nome de filosofia, ele botou entre aspas aqui. É este precisamente o sentido que Justino empresta à filosofia. Assim, se justifica a conclusão aparentemente contraditória, ou melhor, a conclusão dialética na acepção genuinamente platônica do termo, de que a conversão o transformou num verdadeiro filósofo. Entendeu? Eu também concordo com ele. A verdadeira filosofia é a filosofia cristã. Né? Muitas outras filosofias tentam desmerecer ou desacreditar ou debochar da filosofia cristã.
E eu acho que para eles isso é perda de tempo, né? Porque a verdadeira filosofia é a palavra de Deus, é a verdadeira sabedoria, né? O que significa ser um filósofo? É aquele que ama a sabedoria. E a palavra de Deus está contida toda a sabedoria. E essa está contida em Cristo Jesus, ok? Demais, pois foi na fé cristã que se lhe deparou a verdadeira filosofia, que embalde procurara nas escolas. Esta é a única filosofia segura e verdadeira que proporciona a razão das verdades mais imprescindíveis. E o que é mais a par da verdade, o cristianismo nos confere a graça divina, tornando-se assim o penhor da salvação. Graças ao temor salutar que as palavras do Senhor incutem neles, que se desviam do caminho reto, e a paz dulcíssima que gozam todos os que nele se aprofundam. Ok? Então temos aí esta pequena descrição aqui nesta aula aqui, a desilusão de Justino Marte, desiludido com a filosofia grega, para encontrar satisfação na verdadeira filosofia, da verdadeira sabedoria da palavra de Deus, né? Próxima aula nós vamos falar um pouco sobre o Logos, né? Termo muito conhecido aí de estudos de teologia, o Logos na filosofia pagã, né? Vamos ver um pouco o que Logos também na concepção cristã, que é um tema muito interessante. Tá certo? Dê o like, comente, compartilhe, Deus abençoe e até a próxima.